Irmãos e irmãs, a paz de Cristo para você e para sua família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sinais dos Tempos. E estamos continuando aqui a nossa série dos desigrejados, né? Lembrando que nós somos destemplados e nunca desigrejados, até porque os desigrejados, né, são aqueles que não aceitam, né, ou não reconheceram Yeshua como o seu único salvador, né? E são aqueles também que acham que podem viver a sua vida normalmente, sabe, desregrada, fazer o que quer, né? Ir para lá, ir para cá e ainda assim não ter consequências. E ainda assim não ter nenhuma consequência dos seus atos, né? Então, se você está num grupo ou no outro, você sim é um desigrejado. Mas aqueles que vivem as ordenanças de Yeshua, aqueles que têm para si, né, todo o sacrifício de redenção de Yeshua como verdadeiro, né, e tem ele como seu salvador, aí você é igrejado e pode estar num templo ou não. Estando no templo ou não, né? Isso não é uma prerrogativa para você ser salvo, tá? Não é prerrogativa para ser salvo, tá? Então você pode servir a Deus dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na rua, aonde você quiser, tá? Ninguém tem o poder de enclausurar Deus num templo, num local, né? Ninguém tem esse poder. O Espírito Santo vai aonde ele quer, tá? Então, tendo essas premissas, né, vamos entrar no assunto do vídeo, né? Nós temos aqui embaixo um link onde você tem a playlist de todos os vídeos que já fizemos até hoje sobre esse assunto. E antes de começar, né, eu vou fazer uma propaganda, né? Você que tem um filho, você que tem aí um neto, um sobrinho, ou você mesmo que está fazendo vestibular ou está no segundo grau, nós somos professores de física e matemática, né, formado pela Federal do Pará. E se você aí está precisando de ajuda em física e matemática, a gente dá aula para o Brasil todo, tá? Online, certo? E se quiser uma aula experimental, entre em contato conosco, que a gente faz uma aula experimental para você, né? Para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, enfim, gratuita, tá? Para a gente ver se a gente consegue aí, né, manter aí um estudo específico e direcionado só para ele ou ela, tá? É uma aula particular, exclusiva. E em breve estaremos abrindo também turmas, tá? Então, na descrição tem o meu contato. Entre em contato conosco que a gente pode marcar essa aula experimental. Beleza? Física e matemática. Vamos lá. Vamos pro vídeo, né? E o tema de hoje é justamente a ignorância dos cristãos, né? A ignorância que muitas vezes não é culpa da própria pessoa, mas culpa dos líderes que não ensinam, tá? Culpa dos padres, dos bispos, dos pastores, do papa, de todo mundo, que não ensinam as pessoas a serem retas no evangelho. Tá? E aí acabam fazendo muitas vezes os sincretismos, né, explícitos ou implícitos, que muitas vezes faz com que as pessoas achem que podem fazer, podem estar aqui, ali, sem prejuízos espirituais. Tá? E o sincretismo do que eu estou falando é justamente o sincretismo, por exemplo, tá? Em relação ao judaísmo, e nesse caso, mais especificamente, ao Muro das Lamentações, né? Cujo os papas já foram, né, fazer suas orações de depositaria no muro, né? Pastores vão para lá para poder fazer aí, né, as suas orações, usam até o kippá, né, dos judeus, aquele chapeuzinho, acho que é esse o nome, né? E vão fazer orações revigorativas, espirituais. Meus irmãos, Deus continue fortalecendo a fé de vocês. Deixa eu aproveitar um pouco, eu vou orar ao Senhor aqui também. Eu preciso levantar o meu clamor aqui também, nesse lugar, na Terra Santa. Tá? Então, todas essas situações dão um bug na cabeça das pessoas,
né? E aí não se sabe se é isso, se é aquilo, se é misturado, ou sabe? Tá tudo junto e misturado, né? Não tem essa frase, né? E aí, se a gente for ver, se a gente for pesquisar, jogar no Google, né? Por que os judeus vão ao Muro das Lamentações, né? Coloquei muros, mas é Muro das Lamentações. E aí que vem, a própria IA já te traz alguns direcionamentos, tá? Olha só. Os judeus visitam o Muro das Lamentações, também conhecido como Kotel, devido à sua forte ligação com a história e a fé judaica. História e fé judaica. Os judeus visitam o Muro das Lamentações. O muro é o remanescente mais sagrado do antigo templo de Jerusalém, destruído pelos romanos, e é um lugar onde os judeus podem expressar seus sentimentos, orar, lamentar a perda do templo e rezar pelo surgimento do Messias, e aqueles que são messiânicos, né, que tem judeus que acreditam em Yeshua, que reconhecem, né, justamente todo o sacrifício de Yeshua, vão lá também para pedir a volta do Messias, né? Então, mas eles são judeus. Judeus têm um pouco aquele negócio, um pé lá e um pé aqui, né? Eu acredito no sacrifício de Yeshua, que ele é o verdadeiro templo, né? Mas também eu quero que o templo possa aí surgir, né? Ser reconstruído. E aí um anula o outro. E aí fica com um pé aqui e um pé ali. E isso é passado para os goíns, que somos nós, que não somos judeus. Nós não fomos circuncidados. Nós não somos filhos de nenhum pai que é descendente de alguma tribo. Não nascemos do ventre judeu, né? Nós não participamos das festas. Nós não temos um sacerdote da linha de Arão para poder confessar. Nós não guardamos o sábado. Nós não fazemos isso e aquilo. E eles vão passando isso para os goíns e a gente acha que tem que viver o que eles vivem. Mas aí diz, tem algumas prerrogativas para viverem porque eles são judeus. Nós não. Todas as leis e festas e cerimônias, sempre quando Moisés ia proclamar, ele falava, escuta, ó Israel. Ouve, ó Israel. Tá? Nós somos enxertados na videira? Somos, mas espiritualmente. Porque fisicamente, literalmente, nós deveríamos passar por um processo. Tanto que o próprio Deus, quando o povo saiu do Egito, que foram também egípcios junto do povo, né, para o deserto, Deus orientou que eles passassem por um processo para que eles pudessem se tornar judeus, não judeus, mas se converterem ao judaísmo. Então é um processo, sabe? Tem que passar por todo um processo cujo próprio Deus disse que era para quem quisesse seguir o judaísmo fazer. Aí você escuta aí, né, de youtubers ou de pseudos isso, pseudos aquilo. Não, você é judeu. Não, você é judeu. Não se preocupe que você é judeu. Tá? E aí nós temos aqui, ó, uns vão orar para que Deus possa enviar o ungido, o Messias, e outros vão pedir, vão orar para que se volte o Messias. Só que nós não podemos fazer nenhuma e nem outra coisa. Porque esse muro aí foi feito para os judeus, para os judeus, pelos judeus, para o Deus dos judeus naquela época. E Yeshua, que fez a ponte entre nós e a bênção dos judeus. Nós e a bênção dos judeus. Não necessariamente eu preciso ser um judeu, me converter aos judeus. Nós somos ligados à videira, nós somos ligados à bênção que os judeus têm. A promessa que os judeus tiveram e não aceitaram, que é o surgimento de Yeshua, né? Do Messias. E eles renegaram. Fomos nós que acolhemos o Yeshua.
Entende? Então fica um pé aqui e ali quando, sabe, messiânicos, né, ou judeus cristãos estão ali e aqui, fica meio esquisito. E eu sugiro para você não entrar nisso, hein? Não entre nisso. É um local onde muitos judeus de todo o mundo viajam para rezar, depositar seus desejos por escrito e se conectar com a história e a tradição judaica. Tá vendo? Judeu, 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 judeu. Importante histórica. O Muro das Lamentações era parte do segundo templo construído pelo rei Herodes e destruído pelos romanos na década de 70 d.C. Significado religioso. Para os judeus, o muro representa o último vestígio do Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, e é um local onde eles podem se aproximar de Deus e expressar suas emoções. Tá? Tá vendo quando a gente chega e vai lá e ora e toca na parede, a gente está renegando aquilo que Cristo fez, porque agora, depois do que ele fez, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o templo. Tudo ali de Israel, né? Para os judeus que não acreditam, tem alguma representação, mas para nós, não tem. Ali é só pedra e barro. Porque se formos levar à risca, Yeshua é o templo. Porque ele disse que era o templo. Se você é cristão de verdade, você tem que entender isso. Agora, se você é meio cristão ou não é, tudo bem. Agora, se você é cristão, se você não escuta daqueles que deveriam te falar isso, te orientar, você tem que escutar aqui. Derrube esse templo, em 3 dias eu reerguerei. Então, ele é o templo. E aí, para os judeus, como eu falei para vocês, né, já que eles não acreditam, eles vão continuando fazendo lá. Mas é uma aberração espiritual líderes religiosos terem esse tipo de atitude, confundindo a cabeça dos cristãos. Confunde. Ou se não confunde, faz um sincretismo aí. Não, você pode, não, né? Eu vou ali orar, eu vou, sabe, sentir Deus ali, como o pastor falou, né? Eu preciso. Ué. Quer dizer que naquele pedaço ali de Israel é que Deus se concentra? É naquele metro quadrado ali é que realmente está Deus? No caso, Yeshua, né? Personificado, encarnado. Entende? Quer dizer que tem que ir lá para poder realmente sentir a presença de Deus e estar do lado de Deus, em frente de Deus, coberto por Deus? Tá? Rezar e lamentar. Muitos judeus vão ao muro para orar, lamentar a destruição do templo e implorar por sua reconstrução, assim como nesse caso aí, os messiânicos, né, volta do Messias, ou no caso dos judeus que não acreditam no Messias, né, que já veio no surgimento deste Messias. Tradição de depositar pedidos. É comum depositar pedaços de papel com oração e pedido nas frestas das pedras do muro. Simbolismo. O Muro das Lamentações é um símbolo de anseio pelo templo e pela redenção do povo judeu. Ou seja, né, você que sabe, não tem o conhecimento, né, e é ignorante por culpa dessas lideranças, né, e vai lá e coloca seu papelzinho e ora no templo, né, você está aí fazendo uma das maiores blasfêmias que um cristão pode fazer, tá? Porque estão pedindo pela ceia do templo, eles pedem com anseio o templo, né, o surgimento do templo e a redenção do povo judeu,
que é justamente o surgimento do Messias, o cumprimento de todas as profecias deles, né? Onde o mundo todo vai se converter ao judaísmo, os goins vão se converter através das leis, das 7 leis de Noé, onde uma das leis lá, a primeira, é aquele que é idólatra, ele, né, seguir lá o que era antes, os idólatras eram né, e aqueles que são aí idólatras, que são os que têm, por exemplo, Yeshua como o único salvador, né, se encaixam aí no das 7 leis de Noé. Só que você não vai escutar isso do seu pastor, do seu profeta, do seu líder. E aí você acaba se tornando um ignorante. E eu sei que muitas vezes não é por sua culpa. Não é por sua culpa. Alguma culpa você tem, mas não é toda. Tá? Então, é isso. Era isso que eu queria falar para vocês. A ignorância provocada por essas lideranças, tá? Faz com que você acabe, né, muitas vezes saindo do caminho, certo? Fugindo da retidão e indo por outros caminhos que te afastam do evangelho. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tá bom? Então é isso. Agradeço a sua presença, muito obrigado pela sua presença aqui. Aqui embaixo nós temos a playlist para você ver os outros episódios dessa série. Muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima e tchau, tchau. Às vezes me pergunto o que seria de mim sem ti, onde eu iria buscar conforto e restauração interior. Quem me conhecerá profundamente como tu? Só em ti, Senhor, coloco minha confiança. Só em ti vejo amanhã. Só em ti, Senhor, coloco minha esperança. És minha luz, minha segurança. Muitas vezes ando por caminhos que me afastam mais de ti, mas por tua misericórdia tu me mostras a direção. Revejo os meus passos e a ti volto o meu coração. Só em ti, Senhor, coloco minha confiança. Só em ti vejo amanhã. Só em ti, Senhor, coloco minha esperança. És minha luz e minha segurança. Muitos medos eu tenho do futuro, muitas dúvidas assolam meu coração. Mas se creio que és o caminho, confio a minha vida em tuas mãos. Só em ti, Senhor, coloco minha confiança. Só em ti vejo amanhã. Só em ti, Senhor,